Olá pessoal, sétimo ano EJA, tarde, professor Márcio, dando continuidade às nossas aprendizagens aí de geografia, vamos falar um pouquinho sobre a distribuição da população no mundo. Então eu escaneei aí o livro de vocês e gostaria de falar sobre isso na aula de hoje, tá? Esse livro nosso que nós utilizamos, ele é um pouquinho antigo, né? E aí vocês vão ver aí que está falando aí do censo de 2010. A população do Brasil tinha 190 milhões de habitantes. Nós já ultrapassamos 210 milhões de habitantes do Brasil, tá? Então, deixar registrado isso, tá? Então aí como eu disse, nós já ultrapassamos 210 milhões de habitantes no Brasil, e isso é a população absoluta, quer dizer, o total de habitantes que nós temos. Somos mais de 210 milhões de habitantes, tá? Nós somos o quinto que tem mais população no mundo. Em primeiro lugar está a China, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Depois vem a Índia, com 1 bilhão e 300, quase 400 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, que tem um pouco mais de 320 milhões de habitantes. A Indonésia é a quarta colocada aí em termos de população, também chegando perto dos 300 milhões de habitantes. E quinto, o Brasil, com um pouco mais de 210 milhões de habitantes, tá? Aí, ó, mostra a crescente, né, da população do Brasil. Quando foi feito o primeiro censo, aí foi crescendo com o passar do tempo, né? 1872, tinha uns 10 milhões de habitantes. Nesse gráfico aqui mostra, pessoal, essa crescente. Aí tem 1900, em 1950 chegou a 50 milhões de habitantes, tá vendo? E foi só crescendo, e o último censo aí que tem registro no livro, 2010, que estava próximo de 200 milhões. Então, como eu falei para vocês, já ultrapassou os 210 milhões de habitantes, ok? Então, nós somos aí o quinto país mais populoso do mundo. Então, perdemos para China, que é o primeiro, a Índia, Estados Unidos e a Indonésia. Nesse mapinha de baixo aqui, ó, nós temos as maiores populações do mundo, os 10 países mais populosos do mundo. Notem que a maioria dos países estão aqui na Ásia. São os países mais populosos, estão na Ásia. Nós temos a China, a Índia, o Paquistão, Bangladesh, Japão, a Indonésia, tudo aí na Ásia. Temos a Nigéria na África, o Brasil na América do Sul, os Estados Unidos na América do Norte. Então esses são os 10 países com maiores população no mundo. Dentro desses países existem metrópoles, que são grandes cidades, tá, pessoal? Grandes aglomerações populacionais. Nós temos Pequim, Xangai na China, Mumbai, Nova Delhi na Índia, Tóquio no Japão, Karachi, que é no Paquistão, e Dhaka em Bangladesh. São metrópoles, são grandes cidades. Tóquio, existe uma megalópole. Tóquio é ligada a várias outras cidades
E nessa megalópole, nessa união de várias grandes cidades, habitam mais de 50 milhões de pessoas. Então, quase que 40% da população do Japão está na megalópole de Tóquio, tá? Aí continuando aí na outra página vai falar um pouquinho sobre população relativa, o que é, né? Se o Brasil tem uma população numerosa, está escrito aí, ó, ou seja, é um país populoso, mas será que é bastante povoado? O Brasil, ele tem uma população grande, porém não é distribuída de forma igual no nosso país, né? Há lugares que tem muita gente morando, habitando, e há lugares que existe poucas pessoas habitando aquele espaço. Por exemplo, na região da selva amazônica, nós sabemos que quase não habita ninguém nessa região. Então, há um grande vazio demográfico. Poucas pessoas habitam nessa região. E na parte litorânea do Brasil, nós temos mais população concentrada nessa região, não é? E temos algumas metrópoles também, né? A São Paulo a maior, e nessas regiões de grandes metrópoles que se encontra a maioria da população brasileira, ok? E aí, para saber se um país é povoado ou não, nós fazemos uma conta chamada densidade demográfica, que é a média de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, ó, nós temos essa conta que é para você saber a densidade demográfica de um lugar, de um país, de uma cidade. Você tem que pegar a população absoluta, o total de habitantes dessa localidade. No caso aqui do Brasil, em 2010 tinha 190 milhões de habitantes, dividido pela sua área territorial, que é de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados. Isso dá 22 habitantes por quilômetro quadrado. Se você pegar um quadrado de 1 quilômetro, fizer um quadrado, você vai colocar 22 pessoas nesse quilômetro quadrado. E isso é pouco, pessoal. Há países que, eu acho que tem aqui, ó, para vocês terem uma ideia, esses países, veja aí, a Alemanha tem 231 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é 10 vezes mais do que o Brasil. Nós somos um país que tem uma densidade demográfica baixa. Bangladesh tem mais de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. Já a Bolívia, o Canadá, também tem uma densidade demográfica baixa. O Canadá tem só 4 quilômetros, 4 habitantes por quilômetro quadrado. O Canadá, ele tem uma população pequena e uma área grande. Então, quando você faz a divisão da população pela sua área do Canadá, dá somente 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para se determinar a densidade demográfica de um local, nós fazemos a densidade demográfica, que é essa conta. Você pega a população de um determinado local e divide pela sua área, ok? Aí nós vamos ter quantos habitantes por quilômetro quadrado. No caso do Brasil, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Aumentou um pouquinho. Lógico que a população aumentou, a área não muda, a área vai ser sempre essa. Então aumentou um pouquinho. Está em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso é no Brasil inteiro? Há regiões
que são mais habitadas, tem mais gente habitando. Se você fizer a densidade demográfica do estado de São Paulo, vai dar muito mais que isso. Por quê? A área de São Paulo é menor e a população é grande. Então vai dar mais do que 24 habitantes por quilômetro quadrado. E isso é uma média do Brasil, ok? Se você fizer por região, por cidade, vai dar diferença, ok? Então, a população relativa ou a população a população relativa do Brasil aí é o total de pessoas que nós temos, no caso, 210 milhões de habitantes, ok? Então aí nesse quadrinho aqui do lado vai estar mostrando alguns países e suas densidades demográficas. E o que eu falei para vocês aqui nesse outro mapinha da página 44, onde que está concentrada a população do Brasil? Tá vendo, ó? Na faixa litorânea do Brasil é onde está concentrado a população brasileira. Notem que quanto mais escuro aí, ó. Então nós temos a região amazônica aqui, ó, área de muita floresta, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Quase ninguém habita essa região. E quanto mais escuro, mais pessoas nós temos habitando essa região. E dá uma densidade demográfica muito maior. Nós temos aí, ó, São Paulo, que está aqui embaixo, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente pega a população do estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, e divide pela sua área, isso vai dar mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então a população brasileira, ela está mal distribuída, não está distribuída de forma igual. Ela se concentra principalmente na área litorânea e nas principais capitais aí, sendo que São Paulo é a maior metrópole, a maior cidade brasileira, ok? Então aí vai estar falando sobre isso, sobre a população rural e urbana. Vai estar escrito aí, pessoal, que até 1960 a maior parte da população era rural, quer dizer, morava na área rural dos municípios. A partir de 1960 nós tivemos uma mudança, passou a ser maioria urbana, moravam nas cidades. Há vários fatores que explicam isso. O principal deles é que houve industrialização e as indústrias precisando de mão de obra, as pessoas passaram a migrar da área rural, vindo morar para a cidade, para trabalhar muitas vezes nas fábricas, né, que necessitava de mão de obra. Por isso, a partir da década de 60, a população brasileira deixou de ser rural, passou a ser urbana, tá? E isso é chamado, essa mudança da área rural para a área urbana é chamada aqui, ó, de êxodo rural. Êxodo é a saída. Então sai da área rural, passa a morar na área urbana. Isso é chamado de êxodo rural, ok? E com essa crescente, né, o aumento crescente da população, houve um aumento muito grande das cidades, das áreas urbanas nas cidades. São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, teve um crescimento considerável a partir da década de 60. E na área rural também não houve certa
avanço, né, na área rural. Cada avanço você vai requerendo menos trabalhadores para a área rural. Isso também favoreceu com que as pessoas saíssem das áreas rurais, né? E com isso também trouxe alguns outros problemas, né? Algumas décadas, né, teve desemprego. Isso acaba gerando outros problemas sociais, como violência, falta de moradia. Vários outros problemas são acarretados por conta aí desse desemprego que houve a partir da década de 80, principalmente. Vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre esses problemas urbanos. Então, nessas páginas do livro de vocês, é isso que vai estar escrito. E eu gostaria que vocês fizessem uma leitura de todas essas páginas, até a página 45, e fizessem esses exercícios do 1 até o 5. Se vocês tiverem dúvidas, há alguns canais que vocês podem perguntar para o professor. Ele vai ser disponibilizado no blog da escola, tá? Vocês podem fazer numa folha separada essas questões, ou no próprio blog. Eu não sei se é possível vocês responderem por lá mesmo. Se for possível, pode responder por lá mesmo. Se não, numa folha separada, tá bom? Há 6 exercícios, mas primeiro eu gostaria que vocês fizessem uma leitura novamente dessas páginas. Tendo dúvida, me perguntem. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.